Vou falar ao vivo agora com o delegado responsável pelas investigações, Carlos Augusto, vai trazer mais detalhes agora. Doutor, é de respirar fundo, né? Imagino que esteja uma loucura nesse momento aí na delegacia, não só a imprensa, mas a gente está falando de uma cidade menor, que as pessoas devam estar com esse burburinho e querendo respostas do que a motivação, que não cai, a gente não consegue acreditar, doutor, porque os pais não permitiram uma viagem. Boa noite para o senhor. Como é que está a situação por aí agora? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Realmente, esse crime chocou muito aqui o município de Itaperuna, até porque não foi nem no centro de Itaperuna, foi num distrito chamado Comendador Venâncio, um local bem pacato, na zona rural aqui de Itaperuna. E as investigações começaram na data de ontem, né? No final do dia de ontem, a avó esteve aqui na delegacia com esse adolescente, nos narrando um desaparecimento, um suposto desaparecimento, né? Na verdade, nós descobrimos hoje que foi um triplo homicídio. Mas, enfim, no dia de ontem eles vieram aqui, a avó e o garoto de 14 anos, dizendo que no sábado o irmão mais novo de 3 anos, que também foi assassinado, teria se acidentado e engolido um caco de vidro e que esses pais teriam saído para socorrer essa criança e até o dia de ontem não teriam voltado. Então passou o dia de sábado, domingo, segunda, na terça-feira, quase à noite, né, vieram aqui comunicar o desaparecimento. Só que nós percorremos todos os hospitais aqui do município, da região, aqui que faz fronteira com Minas Gerais, Espírito Santo, e nada, nenhum registro de entrada dessas pessoas no hospital para socorro médico, e isso nos criou assim, um certo alarde, né? Verificamos também os telefones, estavam desativados, tanto do marido quanto da esposa, a mãe, que foram assassinados também. Então, não estavam funcionando os telefones e requisitou uma perícia para o apartamento, para a casa, aliás, né? Porque havia falado de um acidente doméstico, para ver se tinha sangue no local. E na manhã de hoje, os policiais e o grupo de peritos que chegaram no local verificaram que tinha bastante mancha de sangue na cama de casal, do quarto do casal, né? E algumas roupas, algumas vestes com mancha de sangue, focos de queimado nas roupas. Tá? E aí, na revista Pela Casa, encontraram uma bolsa de viagem já pronta para a viagem, né, com mala, com roupas, com pertences, objetos, e com 2 telefones. Indagados que telefones seriam aqueles ali, o adolescente falou que seriam dos pais. Ou seja, algo estava de estranho naquela cena ali, né? E começou também a equipe de peritos sentir um forte odor fétido, já típico de cadáveres na casa, né? E quando o tio desse menino chegou, veio de São Paulo, assim que soube do suposto desaparecimento, ele acabou confessando o crime, acabou confessando que teria atirado com a própria arma do pai na cabeça das vítimas e jogou os corpos na cisterna da própria casa, ocultando os cadáveres. Olha, doutor, a gente tem que respirar fundo num caso como esse aqui. E quando ele confessou? Eu acredito que o senhor, os investigadores perguntaram, né, se ele se arrependia, né, qual a sensação daquele momento de uma confissão? Ele chorou, esboçou algum tipo de reação anormal ou nada de arrependimento? Olha, nada de arrependimento, não chorou, não esboçou qualquer tipo de arrependimento, não falou que faria tudo de novo, enfim, uma psicopatia intrínseca nesse garoto, né, no comportamento dele. Ele é de uma frieza, assim, sabe, inimaginável. Olha que já está na profissão aqui há alguns anos, já passou por tipos de ocorrência como essa aqui algumas outras vezes, mas a frieza desse rapazinho aí de 14 anos realmente nos surpreendeu, né? Ele confessou o crime e perguntamos a motivação. Por que você fez isso, cara? Ele falou que era uma desavença, é a única desavença que ele contou pra gente, que tinha com esses pais, que era uma proibição de namorar essa menina que ele conheceu jogando um jogo online de videogame, PlayStation, o jogo Fortnite, e que se relacionava com ela há cerca de 6 anos, que ela moraria no Mato Grosso, uma cidade chamada Água Boa, e nós, inclusive, estamos até em contato com o pessoal da Polícia Civil de lá, da cidade, para ver se localiza essa garota e os pais dela, para que compareçam à delegacia, para saber se ela teve algum tipo de participação, né, algum tipo de instigação ou induzimento na morte dessa família. Entendeu? Porque, pelo que nos narrou ali inicialmente, ela teria dado um ultimato a ele, até que ponto o ultimato foi para matar ou para simplesmente ir ao encontro dela no Mato Grosso, a gente não sabe, né? Mas essa é uma das linhas e a motivação fútil, né? Uma outra linha também que nós verificamos foi que ele estava fazendo pesquisas, né, sobre como receber FGTS de falecido.
E aí eu perguntei a ele por que está fazendo aquele tipo de pesquisa ali. Ele falou, olha, eu verifiquei o telefone do meu pai, que ele tinha uma quantia para receber de um FGTS, e agora eu queria saber como receber. Ou seja, pode ser também uma outra motivação. Num caso ou no outro, ambas as motivações são fúteis, né? E os crimes pelos quais ele vai responder, ato infracional análogo à ocultação de cadáveres, né? Os 3 cadáveres, e o triplo homicídio aí, por motivação fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Tanto que elas estavam dormindo quando foram alvejadas na cabeça por esse rapaz, né? Ele ainda tomou um energético, né, que eu estava vendo, para se manter acordado para praticar o crime, que ele já estava premeditando. Não só pela busca na internet, pelos outros fatores, a arma que ele sabia onde estava e tudo mais. Doutor, uma dúvida, ele já tinha alguma passagem pela polícia, algum antecedente criminal, algo sendo investigado também a respeito desse menino? Não tinha nenhum tipo de passagem. É um menino que você conversando com ele percebe que ele é super inteligente, articulado, fala bem, concatena as ideias de uma forma rápida. Enfim, ele não tinha passagem aqui na polícia. Nós já elucidamos a autoria e a materialidade dos crimes. Agora, o próximo passo é verificar todas essas questões periféricas com relação à arma do pai, com relação a se houve um planejamento prévio dessas mortes, essas pesquisas que ele estava fazendo aí acerca dessas mortes, desse recebimento do FGTS, acerca até de uma autorização de viagem, né, para outro estado. Então, tudo isso agora vai ser perquirido, mas o principal aí, o suprassumo da investigação, que é a autoria e materialidade, já foi desvendada e ele acabou confessando esse bárbaro e covarde crime praticado contra a própria família. E saber, de fato, se essa menina existe, né, doutor? Eu acho muito importante também na investigação, né, se ele fantasiou ou alguém que ele diz namorar na internet, ou se, de repente, a gente sabe que os jovens estão passando agora por uma situação tão complicada e até de investigação, tal do Discord, que fica lá conversando, induz, né, algumas situações para os jovens fazerem. Então, acredito que tudo isso esteja agora sendo investigado pela delegacia. Exatamente. Agora, essas informações a serem passadas para nós pela Polícia Civil do Mato Grosso é de suma importância para saber se a menina existe e, se existe, qual foi o grau de participação dela nessa empreitada criminosa e se ela, porventura, pode responder, né? Porque se atuou como partícipe, induzindo ou instigando, seja nas mortes ou na própria ocultação do cadáver, ela pode responder assim como ele também, entendeu? Imagino. Doutor, outros detalhes. A avó esteve aí na delegacia? Sim, a avó esteve aqui na delegacia. No primeiro momento, colaborou bastante aqui com as investigações. Aparentemente não sabia realmente o que tinha se passado aí na casa, mas agora continua colaborando aqui, entendeu? Fornecendo outras informações, outros dados que ainda estão sob sigilo aqui, mas está ajudando também nessa segunda fase da investigação. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Imagino que seja um dia complicado aí para o senhor. Boa sorte nas investigações. Obviamente, o jornalismo do SBT vai continuar acompanhando este caso. Tem a questão da arma e tudo mais. Tudo isso agora a ser levantado também pela polícia. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai falar mais sobre esse assunto.